tema é o paradigma esquecido da reforma, a essência dinâmica da ação reformadora. Falta ali um D, tem ali um pequeno erro. O movimento de reforma religiosa na Europa, inicialmente desencadeado por Martinho Lutero no século XVI, pode ser considerado um evento histórico, um conjunto de acontecimentos de caráter religioso, social, cultural e político inscritos na história europeia, ou será mais do que isso? A essência da transformação reformadora pode registar-se nos anais como modelador do pensamento europeu e afetar por isso a mentalidade dos povos do velho continente, independentemente dos diversos posicionamentos face às suas propostas, ou ela apresenta ainda um novo paradigma teológico e eclesial. O encadear de acontecimentos causados pela reforma deve considerar-se uma inevitabilidade histórica, um acidente de percurso ou uma espécie de dobradiça no tempo que abriu uma porta nova no futuro do mundo. Talvez a proposta mais revolucionária da teologia reformadora não seja o sacerdócio universal dos crentes, a justificação pela fé e não pelas obras, os 5 sola. Um amigo meu diz que é sola no singular, no plural é as solas dos sapatos, portanto eu digo os 5 sola. Sola scriptura, só a escritura, sola fides, a justificação apenas pela fé, solos Christus, só Cristo como Salvador, sola gratia, salvação apenas pela graça, soli deo gloria, a glória apenas a Deus, ou mesmo o direito à livre interpretação das Escrituras, mas se o princípio Ecclesia Reformata é sempre reformanda est. A Igreja Reformada está sempre em reforma. A expressão foi formulada durante o Sínodo de Dort, 1618-1619, pelo teólogo holandês Gisbertus Boetius, mas não podemos esquecer o seu contexto, uma vez que a frase completa em latim, Ecclesia Reformata é sempre reformanda secundum verbum Dei. A Igreja Reformada está sempre em reforma de acordo com a Palavra de Deus. Esta proposta caracteriza-se por não constituir apenas uma medida, nem sequer uma doutrina ou um dogma, mas sim um novo paradigma eclesial, pelo que as suas consequências práticas não afetam apenas o presente, mas condicionam todo o processo do devir, sujeitando o futuro a um princípio de análise dinâmica e permanente. Consideramos ser este, porventura, o maior dos desafios à nova expressão da fé cristã após o corte epistemológico reformador, por um conjunto de razões. Antes de mais, em função da identidade. Havia construir uma nova identidade teológica e eclesial que se traduzisse em segurança para os fiéis. Conviria que o chão a pisar na nova caminhada fosse suficientemente firme, tendo em conta a oposição religiosa em geral e o poderio da instituição papal em particular, que certamente adivinhava uma dura e imprevisível fase de confronto doutrinário, social, político e até moral. Mas uma coisa fácil é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na mesma linha se posiciona o profeta Oseias, ligando o conhecimento de Deus, que é naturalmente progressivo, à vida do justo. Capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ou ainda, segundo a lendária sabedoria do rei Salomão, e cito, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O percurso cristão, logo da Igreja, é um caminho que se faz caminhando, no dizer do poeta espanhol António Machado. À medida que a revelação divina nos vai alcançando, mais e mais a luz brilha e mais claras se tornam as veredas da vida até à eternidade. Outra das conclusões será de que a Igreja não se renova por ação espontânea, mas apenas através da reflexão e do questionamento sobre a sua própria praxis, compaginados com a capacidade e o propósito de ouvir o Espírito Santo, o que implica uma autoavaliação constante, que pode encontrar o seu sentido na exortação apostólica aos cristãos do primeiro século, no sentido de vigiarem e orarem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Dizia Jesus de Nazaré aos discípulos em momento crítico da história da salvação. E a tentação pode bem ser a da sonolência espiritual, da inércia e do conformismo, o que não deixa de ser uma falta grave, segundo a exortação de São Paulo aos cristãos de Roma. E cito, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Calvino defendia que a Escritura tem autoridade em matéria de salvação, enquanto que a organização das igrejas é confiada à razão, que é, neste caso, o legislador nacional, abrindo assim caminho à possibilidade de erro em matéria de organização e administração eclesial. Por outro lado, a dinâmica reformadora recorrente da Igreja dá corpo
à simbolização do seu caráter de peregrina na terra. A Igreja deve viver em tendas e não em palácios. Deve ser nómada e não sedentária. Deve ser dinâmica e não estática. Deve ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas venham até ela. Deve servir e não ser servida. Fazer diaconia à semelhança do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. As raízes da Igreja não estão plantadas na terra, mas no céu, o que significa que está sempre a caminho. À semelhança do arraial e tabernáculo hebraicos durante os anos em que o povo da Aliança deambulou pelo deserto do Sinai. De certo, não foi por acaso que São Paulo gastou parte da sua escrita epistolar a desenvolver, com algum pormenor, a ideia da comparação entre a Igreja enquanto comunidade de fé e o corpo humano. A razão é porque talvez existam poucas coisas no mundo tão perfeitas, mas simultaneamente tão complexas e dinâmicas como o corpo humano. Não é suposto que a Igreja seja uma organização, mas sim um organismo vivo. Transporta em si a vida de Deus e é encabeçada por aquele que se apresentou como uma essência da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Além disso, tem como missão transmitir vida espiritual através da economia da salvação. Novamente, palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. São João Evangelista diz que os que têm fé passaram da morte para a vida. E São Paulo diz que antes da conversão os indivíduos estavam mortos em ofensas e pecados. Ora, um organismo vivo caracteriza-se justamente por uma dinâmica constante. A inspiração e a expiração sucedem ciclicamente por via do sistema respiratório. O coração bate de forma ritmada e contínua, a parte sensorial permanece sempre em ligação com o mundo exterior e todo o nosso corpo se move do ponto de vista biológico. Podemos dizer algo semelhante sobre a vertente psíquica, quer nas suas manifestações emocionais, quer nas mentais. Ou seja, o corpo humano nunca sustém o seu processo de desenvolvimento. Isto significa que está em permanente mudança, em constante atualização das suas potencialidades e capacidades, em diálogo contínuo com o meio em que se insere, pois existe para ele, para o influenciar, nele se mover e servir. Esta preocupação pela renovação já estava na agenda da Igreja Latina, no final do período medieval, e encontrou expressão dramática durante a Reforma. Carreira das Neves afirma que Lutero defendia com toda a razão que a Igreja precisava de uma reforma dos pés à cabeça. Até porque, e cito de novo, regressar a Lutero é regressar a Jesus Cristo, a São Paulo, aos Evangelhos, à história dos padres da Igreja e à Igreja como tal. Por seu lado, Hans Kung reafirma que a reforma é uma mudança de paradigma e não uma mudança de fé. Mas também o paradigma, o princípio teológico da Igreja, sempre em reforma, é desafiador e obriga a sair da zona de conforto que a tendência humana procura, porque a coloca na linha de uma dinâmica de mudança permanente, combatendo assim a cristalização, o imobilismo e a insensibilidade face ao meio. Como diz Thomas Halleck, não se pode entrar na água que já passou no rio do tempo, pois o tempo é invariavelmente novo e as águas sempre renovadas. Brunner, discorrendo sobre o equívoco que confunde o conceito de igreja-comunidade com o conceito de igreja-instituição, o qual, no seu entender, este equívoco, no seu entender, está na base tanto do impedimento ao crescimento da verdadeira eclésia, como da dificuldade ao mútuo entendimento e cooperação entre os cristãos, afirma: temos que temer uma falsa eclesiasticidade tanto quanto um falso individualismo. A falsa eclesiasticidade nasce da Eclésia Christi como uma instituição. E sabe-se como a filosofia e o modus operandi das organizações e instituições privilegiam antes de mais a sua preservação, influência e poder, mas também o seu imobilismo. De facto, para Stott, estou mesmo a acabar, para Stott, a Igreja-Comunidade, a verdadeira Eclésia, não é algo frio, legalista ou anquilosado, mas antes uma comunidade de celebração. Pois do dia de Pentecostes em diante tem sido claro, estou a citar, do dia de Pentecostes em diante tem sido claro que a conversão a Cristo significa também conversão à comunidade de Cristo, à medida que as pessoas se voltam para de si mesmas para Ele e desta geração corrupta à sociedade alternativa que Ele está unindo em torno de si. Essas duas transferências de fidelidade pessoal e participação social não podem ser separadas. O cristão, porém, terá sempre uma esperança, já que, segundo Boff, crer no reino de Deus é crer num sentido terminal e feliz da história, isto é, num fim transhistórico, apesar dos absurdos intrahistóricos. Chesterton dizia que para o ortodoxo sempre pode haver uma revolução, pois a revolução é uma restauração. Chamemos-lhe o que quisermos, desde que a Igreja se reforme constantemente, mantendo sempre como referência a palavra revelada, pois, como nos diz McLaren, até que o reino de Deus venha em plenitude, a revolução da ortodoxia generosa tem de continuar. Apesar de, e segundo Haglund, os escritos de Lutero terem passado a ocupar lugar central na história da teologia,
Diríamos que a Igreja, nos seus mais diversos ramos, expressões e tradições, tem revelado, ao longo dos tempos, manifesta tendência para falhar aquela que será a maior proposta de mudança paradigmática originada pela reforma religiosa do século XVI, sem a qual todas as outras não teriam eficácia ou prevalência duradouras. Ou seja, a capacidade de se reinventar a cada momento, não na essência da fé, mas na sua presença no mundo, no qual opera enquanto agente de Deus, pois a essência da reforma protestante é genuinamente dinâmica. Obrigado.